Olá, querido aluno, se você está aqui é porque você já assistiu a fotossíntese parte 1. Nós já vimos o básico, agora nós vamos detalhar a etapa fotoquímica. Veja a imagem. A etapa fotoquímica envolve a participação de dois fotossistemas. O fotossistema 2, também chamado de P680, e o fotossistema 1, chamado de P700. O número 680 é porque o fotossistema 2 absorve energia luminosa no comprimento de onda máximo de 680 nanômetros. O 700 é porque o fotossistema 1 absorve energia luminosa no comprimento de onda máximo de 700 nanômetros. Vamos combinar que quanto mais a gente subir, maior será o nível de energia. Como é que o processo então vai acontecer? A luz vai atingir os pigmentos do complexo da antena do fotossistema 2, e isso vai excitar os elétrons do complexo da antena. O nível de energia desses elétrons, portanto, vai aumentar. Esses elétrons serão encaminhados até a clorofila A, o par de clorofila A no centro da reação. Bom, a clorofila A, então, vai transferir esse elétron que foi energizado pela luz para as proteínas da cadeia transportadora de elétrons. Essas proteínas vão levar esse elétron até o fotossistema 1. Observe que do caminho do fotossistema 2 para o fotossistema 1, nós descemos a ladeira. Então, esse elétron perdeu energia. Isso não significa que essa energia foi desperdiçada. Essa energia do elétron é utilizada para produzir ATP. Se você lembrar do esquema geral da fotossíntese do início da aula, você lembra que eu lhe disse que a etapa fotoquímica produz ATP. Então, veja, a luz excitou os elétrons do fotossistema 2, esses elétrons energizados foram transferidos até o fotossistema 1, e no caminho entre o fotossistema 2 e o fotossistema 1, esse elétron forneceu energia para produzir ATP. A luz volta a excitar o elétron, só que agora no fotossistema 1. Esse elétron, então, fica energizado. E agora ele será transferido para uma enzima também presente na membrana da tilacoide, chamada de NADP redutase. Essa enzima vai pegar um NADP e um H+, juntamente com esse elétron energizado, e vai produzir o NADPH. Naquele esquema geral, eu também lhe disse que a etapa clara produz NADPH. O NADPH carrega esse elétron rico em energia. Esse elétron está rico em energia porque foi energizado pela luz. Só que observe que do jeito que está o esquema, o fotossistema 2 perdeu elétron. E o fotossistema 2 não pode ficar simplesmente perdendo elétron sem parar. Tem que ter algo que reponha a perda do elétron do fotossistema 2. E quem vai repor a perda do elétron do fotossistema 2 é a molécula de água. É por isso que a fotossíntese quebra a água. Porque ao quebrar a água, ela libera elétrons, ela libera H+, e libera o O2. O O2 é liberado pela fotossíntese. O importante aqui é que esse elétron liberado da água é que vai repor a perda de elétrons do fotossistema 2. Bom, esse processo todo que está aqui descrito, nós chamamos de fotofosforilação acíclica. Fosforilação é quando nós ligamos um fosfato a uma molécula. E o fosfato foi ligado ao ADP. No que o fosfato foi ligado ao ADP, produziu-se ATP. É uma fotofosforilação porque a energia para fazer isso veio da luz. Agora, por que acíclica? Esse processo é acíclico porque o elétron que saiu do fotossistema 2 não volta mais. Ele tem que ser reposto pela molécula de água. Esse é o esquema geral da etapa fotoquímica. Mas vamos ver um pouco mais de detalhe, para entender melhor como é que o elétron produz ATP, como é que tudo isso acontece. Observe. Pessoal, observando com mais detalhes a membrana da tilacoide, nós a veríamos assim. Observe que aqui está o fotossistema 2, aqui também está o fotossistema 1, aqui está a NADP redutase, que eu já falei para vocês, e a outra enzima importantíssima que é a ATP sintase, que vai ser a encarregada de produzir ATP na fotossíntese. Bem, o que acontece então, vendo a etapa fotoquímica em mais detalhes, é o seguinte. Na verdade, nós vamos ver aquele mesmo esquema geral, só que agora com mais detalhes. Observe, a luz excita o elétron no fotossistema 2.
Para repor a perda, quebra-se uma molécula de água. A água então libera o elétron que vai repor a perda e a molécula de O2, que é o O2 liberado pela fotossíntese. Esse elétron que foi energizado pela luz agora será levado até o fotossistema 1. Só que no caminho ele fornece energia para bombear H+ para dentro da tilacoide. Assim, o H+ foi bombeado para dentro da tilacoide e o elétron chegou ao fotossistema 1. No fotossistema 1, ele volta a ser energizado pela luz. E agora ele é levado até a enzima NADP-redutase, que vai usar esse elétron energizado para produzir o NADPH. Bom, mas para que foram bombeados H+ para dentro da tilacoide? Porque o H+ agora se acumula no interior da tilacoide. Se ele se acumula dentro da tilacoide, a tendência dele é sair. E ele vai sair da tilacoide passando pela enzima ATP sintase. Quando o H+ passa pela ATP sintase, produz o ATP. Portanto, a etapa fotoquímica libera O2, produz NADPH e produz ATP. Nós vimos que a etapa química da fotossíntese vai consumir esse ATP e esse NADPH, só que ela consome uma quantidade maior de ATP. Então, para produzir mais ATP, existe também a fotofosforilação cíclica. Na fotofosforilação cíclica, só existe a participação do fotossistema 1, o P700. A luz vai excitar o elétron vai passar por aquela cadeia transportadora e voltar para o fotossistema 1. Só que quando ele passa pela cadeia transportadora, bombeia H+, e o H+ é usado para produzir ATP. Portanto, na fotofosforilação cíclica, só existe produção de ATP. Não existe produção de NADPH, nem liberação de O2, porque não é preciso quebrar a água para repor o elétron, uma vez que o processo é cíclico, uma vez que o elétron volta. Bem, pessoal, agora que a gente já viu a etapa fotoquímica, nós estamos prontos para estudar a etapa química. A etapa química da fotossíntese ocorre no estroma, naquele espaço dentro do cloroplasto. É nela que ocorre um ciclo de reações chamado de ciclo de Calvin-Benson. Vamos dar uma olhada. O ciclo de Calvin começa com 3 moléculas de gás carbônico. Esses 3 gás carbônicos serão unidos a 3 moléculas de ribulose 1,5-bifosfato. Quem catalisa essa reação é uma enzima chamada rubisco. O nome completo da rubisco é ribulose, bifosfato, carboxilase e oxigenase, mas podemos apenas chamá-la de rubisco. Quando a rubisco une o gás carbônico à ribulose, forma a molécula de 3-fosfoglicerato. A rubisco é a proteína mais abundante do planeta e ela é importantíssima porque é ela que organifica o carbono do gás carbônico. Ou seja, ela pega o carbono do gás carbônico que é inorgânico e forma um composto orgânico que é o 3-fosfoglicerato. O ciclo prossegue consumindo 6 ATPs e 6 NADPH. O que o ciclo libera é uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato. Ora, o gliceraldeído tem 3 carbonos. Isso significa que no ciclo de Calvin entram 3 carbonos do gás carbônico, pobres em energia e inorgânicos. E do ciclo saem 3 carbonos da molécula de gliceraldeído, que é orgânica e rica em energia. No final do ciclo, há ainda o consumo de 3 ATPs. Portanto, o ciclo de Calvin consome a cada giro 9 ATPs e 6 NADPH. Esses 9 ATPs vieram da fotofosforilação acíclica e cíclica. E os 6 NADPH vieram da fotofosforilação acíclica. Por isso é um erro você dizer que a etapa química pode acontecer no escuro. Na verdade, a etapa química não pode acontecer no escuro, porque ela depende do ATP e do NADPH, que são produzidos pela etapa fotoquímica e que depende de luz. Bom, pessoal, em poucas palavras, então, o que é fotossíntese? É um processo que retira elétrons pobres em energia da água, energiza esses elétrons usando a luz, usa a energia dos elétrons para produzir ATP e NADPH e depois usa o ATP e o NADPH para pegar o gás carbônico como fonte de carbono para produzir matéria orgânica. Basicamente, a fotossíntese é isso. Espero que vocês tenham gostado. Assista também o vídeo sobre a fotossíntese e o seu impacto na evolução da vida no planeta. Até mais!